Olá, pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou o Marcos e seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico, aqui no canal do Peregrino. É sempre um prazer e um privilégio ter aqui a sua companhia. Nesta videoaula nós vamos estar estudando o capítulo 9 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Mas antes de começarmos, eu quero dizer a você que todo este conteúdo que nós estamos vendo aqui no canal do Peregrino em 2023 faz parte de um projeto de estudo bíblico que nós iniciamos agora, este ano, chamado Estudo Bíblico Online. Este projeto ele consiste em aulas semanais, onde nós nos reunimos através da plataforma do Google Meet. Agora as nossas aulas estão acontecendo todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h45. Portanto, se você tem interesse em participar, é muito simples. Mande uma mensagem para este número de WhatsApp. Eu vou incluir você no grupo do projeto e você participará conosco das aulas online. As vantagens de você estar online conosco é que, além de poder interagir com os demais alunos, fazer as suas perguntas, você também estará tendo acesso a todo o material, a todo o conteúdo que nós disponibilizamos aqui na plataforma de estudo. Ok? Caso você também esteja chegando agora, eu quero fazer um convite para que você faça aqui a sua inscrição. Vamos caminhar conosco, será um prazer ter a sua companhia aqui no canal do Peregrino. Não esqueça também já de curtir esse vídeo e compartilhar, convidando mais pessoas para também conhecer este projeto e vamos juntos espalhar a mensagem do Evangelho. Bom, antes de iniciarmos, eu quero convidar você a fazer uma oração. Vamos orar a Deus e pedirmos aqui a guia e a direção do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa nos acompanhar neste momento. Que Ele possa nos dar, ó Deus, sabedoria, entendimento, conhecimento e discernimento para que nós possamos compreender os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Fale, Paizinho, ao nosso coração. Mais do que conhecimento, Senhor, nós queremos, na verdade, sairmos daqui edificados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém, queridos? Então, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, Mateus capítulo 9, eu quero dizer para você que este é o capítulo que nós estaremos vendo mais alguns milagres de Jesus. Seguindo a mesma linha do capítulo anterior, Mateus aqui vai trazer alguns milagres que Jesus realizou, mas também ele vai fazer uma pausa para nos reportar dois assuntos, fugindo um pouco dessa narrativa, vai falar a respeito do seu chamado e também de um questionamento, onde os discípulos de João Batista irão questionar ao Senhor Jesus acerca do jejum. E aqui, com certeza, Jesus tem muito a nos ensinar com a resposta que ele deu aos discípulos de João Batista. A maioria desses textos eles são sinóticos, ou seja, eles estão também narrados em outros evangelhos. Marcos e Lucas também narraram esses textos. E nós iremos ver aqui, queridos, que o objetivo principal desse texto é nos mostrar a missão e o poder do Senhor Jesus. E também, claro, nos ajudar aqui a restaurar a nossa esperança no poder de Deus. Deus, ele continua operando milagres. As nossas lutas, as nossas batalhas diárias, muitas das vezes nos impedem de ver aquilo que Deus faz. Mas o simples fato de eu e você acordarmos todas as manhãs e estarmos aqui já é um grande milagre de Deus na nossa vida. Amém? Então vamos aqui ao primeiro texto, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Mateus capítulo 9, vamos ler aqui inicialmente do verso 1 ao verso 8. Eu leio na Nova Almeida atualizada e você pode me acompanhar aí na sua versão bíblica e qualquer dúvida que você tiver, por favor, deixa aqui nos comentários para a gente poder interagir, ok? Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deixado num leito. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados.
Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Amém, queridos? Olha que texto interessante. Nós vimos aqui que começa dizendo que Jesus voltou para a sua cidade. Cafarnaum, queridos, aquela cidadezinha que ficava ali nos arredores do Mar da Galileia, foi a cidade que Jesus escolheu para viver após ele ter sido rejeitado lá em Nazaré. E Jesus, então, vai operar lá em Cafarnaum mais um milagre, né? E agora, dessa vez aqui, curando um homem paralítico, conforme nós lemos aqui no verso 3. E o que chama atenção é que alguns escribas, né, eles irão dizer que Jesus estava cometendo uma blasfêmia. Por quê? Porque antes, né, teoricamente, de curá-lo fisicamente, como Jesus fez, Jesus vai dizer àquele homem que os pecados dele estavam perdoados. E para que vocês possam entender o porquê que os escribas disseram isso, é necessário compreender um pouco mais aí sobre a forma como os judeus daquela época pensavam acerca de algumas doenças. Para eles, por exemplo, algumas doenças como lepra, cegueira, deficiência física, elas eram aí, queridos, um tipo de castigo de Deus por conta de algum pecado que ou aquela pessoa ou alguém da sua família poderia ter vindo a cometer. Então, sendo assim, eles entendiam que somente Deus é que poderia perdoar os pecados de alguém. E, por então não ter perdoado o pecado daquela pessoa, aquela pessoa carregava uma doença por conta de um castigo. E aí, quando eles veem Jesus dizendo que os pecados daquele homem estavam perdoados, eles olham para aquilo como se fosse uma afronta, como se fosse uma blasfêmia. Eu não estou aqui defendendo os escribas, não, mas era isso aquilo que eles entendiam. Eles não conseguiam compreender a autoridade que Jesus tinha dada por Deus. E para que vocês possam ter uma ideia por que eles pensavam dessa forma, basta a gente olhar para Salmos. Salmo 103, verso 3 vai dizer que é ele, né, o salmista lá escreveu, é ele quem? É Deus quem perdoa todas as iniquidades e quem cura todas as enfermidades. Mas o problema, queridos, é aquilo que eu disse, os judeus, eles não compreendiam, eles ignoravam, de certa forma, quem era Cristo Jesus. E também não entendiam qual era a sua missão, qual era a missão do Deus encarnado. Eles não entendiam que Jesus, aí como o Messias de Deus, era o Salvador da humanidade. E é fato, né, que Jesus poderia simplesmente ter curado, né, vamos assim dizer, ter libertado aquele homem dos seus pecados e ter virado as costas para os escribas e ter ido embora. Mas ele fez questão de aproveitar aquela situação para poder, então, acabar com essa dúvida desses escribas e dos judeus, revelando para eles que ele tem todo o poder nos céus e na terra e que era necessário ele realizar, então, um milagre visível para que aqueles homens pudessem entender que Jesus definitivamente havia ali perdoado os pecados daquele homem. Até porque, como eu mencionei, né, a doença que aquele homem tinha naquela época era associada a algum tipo de castigo de Deus por culpa de pecado. Então, dessa forma, era necessário fazer alguma coisa para mostrar de forma visível a sua autoridade. E é por isso que Jesus, então, liberta aquele homem definitivamente. Deus continua, queridos, operando milagres até os dias de hoje. E tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que o Senhor Jesus opera hoje através de nós é para mostrar e revelar a glória e o seu poder, o poder de Deus. Felizmente, né, aqueles que presenciam destes, alguns creem e tomam uma decisão positiva de seguir a Jesus. Mas, por outro lado, infelizmente, há quem rejeite e continue aí
vivendo, né, escolhendo por viver no mundo da escravidão pelo pecado. O objetivo de Jesus, querido, foi plenamente atingido aqui ao realizar esse milagre. Como nós podemos ler aqui no verso 8, a multidão, ao ver aquilo que ele tinha feito, né, se encheu de temor e louvor a Deus. Jesus Cristo, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E ele tem toda a autoridade, queridos, na terra para perdoar pecados. Por isso que nós cremos que quando ele morreu por nós, ao aceitá-lo como nosso suficiente Salvador e submetermos a nossa vida ao senhorio de Cristo, nós temos aí os nossos pecados perdoados e estamos marchando com ele rumo à Sião Celestial. Amém? Vamos então até o próximo texto, onde Mateus vai narrar o seu chamado. Mateus, então, aqui do verso 9 ao 13, vai falar sobre como que ele foi chamado por Jesus para poder segui-lo. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Quanta profundidade nós vemos aqui, quantos desdobramentos, né, no ministério de Jesus, por conta do chamado de Mateus, por conta do chamado de um publicano, né? Bom, quando nós iniciamos o estudo do Evangelho de Mateus, nós falamos um pouco sobre quem foi Mateus, né? Só que antes de entrarmos aqui na análise do texto, eu quero aqui só relembrar um pouquinho com você daquilo que nós já vimos e que está na biografia de Mateus e que nós falamos aqui em Mateus capítulo 1, um pouco antes de entrarmos em Mateus capítulo 1. Mateus, querido, ele também era chamado, é conhecido na Bíblia por Levi. Não se sabe ao certo por que este segundo nome, Levi. Alguns estudiosos acreditam que ele possa ter recebido o nome Mateus do Senhor Jesus. De acordo aí com a tradição antiga, né, nós sabemos aí e acreditamos nisso que Mateus é o autor deste evangelho que recebe o seu nome. Mateus, queridos, como nós lemos, então, antes de ser discípulo de Jesus, ele era um cobrador de impostos, né, um publicano, e que ele havia sido designado pelo rei Herodes para trabalhar, então, na coletoria ali da cidade de Cafarnaum, ok? Bom, conforme nós lemos, após então ser chamado por Jesus, Mateus larga a sua profissão e vai se tornar um dos 12 discípulos, aqueles mais próximos de Jesus. Eu quero aqui fazer não estou ganhando nada por isso, mas fazer um merchan aqui da série The Chosen, né, que fala Os Escolhidos, traduzido aí para um português, né, que fala, né, que lá eles relatam, vamos assim dizer, Mateus de uma forma muito interessante. Se você já teve a oportunidade de assistir essa série, você vai entender o que eu estou falando. O perfil de Mateus ali é apresentado, né, com todas as características de uma pessoa autista. E, segundo eles, isso, vamos assim dizer, se baseia em informações de fontes secundárias, né? A Bíblia não fala nada a respeito disso em relação a Mateus, mas percebe-se que Mateus era um homem muito inteligente, tá? Então, com base em algumas fontes secundárias, livros históricos, os editores lá da série The Chosen, eles acabam dando ao perfil, né, a personalidade, as características de Mateus, uma característica diferente, ok? Mas apenas uma curiosidade para você. Mateus, ele também é apontado como filho de Alfeu, mas não se sabe ao certo se ele era irmão de Tiago, um outro dos 12 discípulos que também é chamado de filho de Alfeu. Pode ser que fosse o mesmo Alfeu ou Alfeus diferentes. Ambos eram filhos de Alfeu, ok? Bom,
Vocês perceberam aqui que a maior rejeição, né, vamos assim dizer, ao discipulado de Mateus se dá pelo fato dele ter sido um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, queridos, eles eram vistos pelos judeus como traidores, né, como pessoas que tinham virado as costas para a nação. Por quê? Porque eles trabalhavam a favor do Império Romano. E por isso que quando nós lemos aqui que quando Jesus sentou à mesa para comer com Mateus e os demais amigos dele, que também eram publicanos, os fariseus os criticaram, né? Dizendo que Jesus estava se misturando com publicanos e pescadores, e pecadores, perdão. E pescadores também, né? Porque João e Tiago e eles eram pescadores, né? André. Bom, e aí, queridos, olha só. Dessa forma, né, desse comportamento de Jesus, Jesus quebra aqui uma barreira, vamos assim dizer, de preconceito. Preconceito por aqueles que eram julgados, né, e rejeitados pela sociedade, e mostrando que muitas das vezes essa barreira que naquela época os fariseus tinham para com os publicanos e também para com os pecadores, é muitas das vezes aquela que hoje nos impede de chegar a pessoas que estão à margem do evangelho. Por quê? Porque nós não nos misturamos, nós temos receios, né? Quantas vezes você já viu algum cristão, por exemplo, indo até um prostíbulo, indo até um lugar onde as pessoas estão ali abandonadas, precisando de uma luz, de uma direção, para poder anunciar o evangelho, né? Então, assim, fazemos pouco isso, e muitos por preconceito, tá? Inclusive. E Jesus aqui está quebrando essa barreira. Isso nos faz pensar, queridos, exatamente sobre essa forma pela qual nós temos agido enquanto cristãos, né? E em relação a essas pessoas. Essas pessoas estão ali. Jesus morreu por todos. E nós temos que entender que a nossa missão, o nosso papel é amar a todos e pregar o evangelho a todos. Observe então aqui Mateus, queridos, que fala que ele, por ter sido publicano, ele era um cara rejeitado, ele era um cara pecador. Mas Jesus transformou a vida deste homem, né? Fazendo dele aí uma outra pessoa. É muito interessante que Jesus fez isso com outro publicano também aqui na Bíblia, né? Nós temos outro exemplo aqui, em que nós vamos comentar aqui, mas o que Jesus fez aqui com Mateus é aquele famoso, venha como estás, mas quando você encontra Jesus, jamais você permanecerá como está, pois não há pessoa que permaneça da mesma forma depois de um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Ele nos transforma, a palavra de Deus nos transforma. Amém? Então, queridos, o perigo que nós temos visto por aí é um evangelho, né, contemporâneo que traz uma compreensão errada de que Deus aceita tudo e a todos e que você pode continuar pecando porque Deus te ama, né? Eles pregam em nome do amor, você pode continuar sendo aquilo que você é. Isso não existe. Jesus não aceita ninguém do jeito que é. Nem a mim e nem a ninguém. Todos nós aqui temos que ser lapidados e transformados pela palavra de Deus. Então, quem prega essa situação de que você pode vir como que está e pode continuar porque Jesus te ama, né? Jesus é amor, só amor, não. Jesus é amor, mas também é juízo. E esse negócio de falar que você pode continuar como está é uma heresia tremenda. Então, cuidado para que você não acredite nisso, para que você não caia neste engano. Amém? Bom, os cobradores de impostos, queridos, eles eram odiados, não só porque trabalhavam para o Império Romano, mas eles também eram reconhecidamente exploradores, injustos, corruptos, né? Por quê? Porque eles podiam cobrar imposto acima daquilo que o Império exigia. E aquilo que sobrava para eles, ficava para eles. Por isso que a maioria deles era rico, né? É o caso de Zaqueu. Estamos falando de outro publicano que o Senhor Jesus transformou a vida dele. Nós temos aí Zaqueu. E Zaqueu, quando teve o encontro com Jesus, nós vimos lá que depois, no final da conversa, ele falou, olha, eu me arrependo, inclusive se for necessário eu devolvo, né? E restituo tudo aquilo que eu peguei das pessoas pelo qual eu usurpei. Ok? Então, queridos, a escolha de Jesus por Mateus vai nos proporcionar também que o evangelho ele fosse pregado para esse universo de pessoas, em lugares onde os religiosos daquela época não se misturavam, eles se negavam a ir. Você não vê fariseu pregando para publicano, porque eles simplesmente
rejeitavam aquelas pessoas e colocavam eles à margem do Evangelho. Eram indignos de ouvir a palavra de Deus. E não é isso que o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina. Amém? Então a indignação, vamos assim dizer, dos fariseus para com Jesus levou eles a criticar. E aí Jesus então traz aí uma resposta muito forte que nós lemos aqui nos versos 12 e 13, né? Olha aqui, né? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa. Quero que demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifícios. Uau! Queridos, a misericórdia que Jesus demonstrou aqui ao comer com pecadores, ela contrasta muito, né, com a postura dos fariseus que se afastavam daqueles homens. E Jesus, então, expõe a eles a verdadeira condição que eles tinham, dos fariseus, que se consideravam homens justos, homens bons, né? Eles eram cegos, na verdade. Eles não conseguiam reconhecer o quão injusto eles eram e o quanto eles também precisavam de salvação. O chamado de Mateus, ele nos ensina que, por um lado também, quem movimenta todo o reino é o Senhor Jesus, é Ele que nos chama, né? Então nós somos encontrados por Jesus, mas é através da graça do Senhor Jesus que Ele vai, nos busca, nos constrange, nos atrai, e ali nós, respondendo positivamente ao Senhor Jesus, Ele entra na nossa vida e nos transforma por inteiro. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, né? Mateus, por certo, ele poderia até já ter visto aquilo que Jesus teria feito lá em Cafarnaum, porque Jesus já tinha estado em Cafarnaum e fez muitos milagres lá. E quando Jesus o chama, nós vemos que o chamado do Senhor Jesus para Mateus, ele é irresistível. Por quê? Porque o Espírito Santo já havia preparado o coração dele para responder positivamente ao chamado de Jesus. E aí, ao aceitar Jesus, Mateus deixa tudo para poder segui-lo. Em alguns capítulos anteriores, nós já temos aí comentado acerca do preço, queridos, do discipulado. E aqui, mais uma vez, nós podemos ver, né, que um dos preços, ou dois preços do discipulado, um é a renúncia e o outro é obediência. Tá? Muitos, inclusive, rejeitam seguir a Jesus exatamente porque não querem abrir mão dos seus prazeres, da carne, para poder submeter a sua vida ao senhorio do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia deles. Amém? Bom, vamos então aqui ao próximo texto, onde nós vamos ver a respeito do jejum. Mateus capítulo 9, do verso 14 ao 17. O texto aqui diz o seguinte: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Olha que texto interessante, né, queridos? Intrigante essas comparações, essas parábolas que Jesus faz aqui, né? Quando nós estudamos lá Mateus capítulo 6, do verso 16 ao 18, nós já vimos que Jesus havia sido questionado e ali no Sermão do Monte ele estava ensinando acerca do jejum, falando, né, sobre as formas como nós devemos jejuar de maneira diferente dos fariseus, da hipocrisia que os fariseus tinham. Mas aqui ele novamente é questionado acerca disso pelo agora discípulos de João Batista. E Mateus nos diz que esse questionamento, queridos, ele partiu dos discípulos de João com o intuito, vamos assim, de entender, né, até mesmo de provocar Jesus no sentido de dizer, olha, os fariseus jejuam e nós jejuamos, e por que os seus discípulos não jejuam? Acredita-se que, pela tradição, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Isso leva a crer, então,
que os discípulos de João Batista faziam da mesma forma. Lucas 5,33 confirma, né, que os discípulos de João Batista, eles realmente jejuavam com frequência, então, quanto os fariseus. Mas se nós considerarmos aqui, querido, que uma das finalidades do jejum é expressar a humildade, é interessante que soa um pouco estranho nós termos os discípulos de João Batista questionando o Senhor Jesus por não jejuarem, né? Isso parece, ao meu ver aqui, mais uma tentativa de demonstrar aí superioridade de santidade por seguirem aí uma tradição dos fariseus. Você concorda? Bom, há também uma compreensão de que a prática do jejum tinha por finalidade apressar a vinda do Messias. Ora, se fosse realmente para isso, Jesus já estava com eles, portanto, não faria sentido os discípulos de Jesus, então, jejuar. Mas a resposta que Jesus deu é muito interessante, porque vale a pena, né, vamos assim dizer, nós entendermos um pouco a respeito dessas figuras de linguagem para podermos compreender o que Jesus está querendo dizer. Primeiro, ele disse que não faria sentido, né, os convidados de uma festa jejuarem, ficarem tristes, enquanto o noivo estava ali comemorando com eles, né? É natural, é um momento de festa, é um momento alegre, eles estão ali festejando. Mas Jesus fala, mas haverão dias, haverá momento em que o noivo será tirado, o noivo vai embora, ou seja, Jesus aqui está se referindo a ele, né? E aí ele diz, e nesses dias eles irão jejuar, eles vão jejuar. Então, Jesus está dizendo, olha, eles vão jejuar porque quando o noivo for tirado, que era ele, haverá necessidade deles buscarem pela presença do noivo. Eles precisarão ter intimidade com Deus. E, enquanto o noivo está aqui, não faz sentido. Mas, quando o noivo for tirado, sim, para desfrutarem da presença de Deus, eles vão precisar jejuar. Jesus também, querido, utilizou outras duas comparações e de forma até enigmática, né? Para poder, em outras palavras, mostrar que na nova aliança, junto com ela, existem novos padrões e que não se encaixam aos padrões, aos dogmas, às formas da antiga aliança. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus havia dito, né, que ele não havia vindo para abolir a lei, ele, na verdade, fala exatamente isso, e a única coisa que ele diz é o seguinte, eu não vim para abolir, mas ele traz sim um novo significado, uma nova interpretação da lei. Então Jesus, queridos, ele não veio para remendar uma vida já estragada. Na verdade, a nova aliança, ela não pode ser costurada às velhas, né, às formas cerimoniais da antiga aliança. Então Jesus veio trazer aqui um vinho novo. E esse vinho novo não pode ser colocado em recipientes velhos, em odres, em padrões velhos. Por quê? Porque a fermentação do vinho novo fará com que os recipientes antigos se rompam. E eles então não suportam a pressão interna por causa da fermentação, por isso se rompem. E desta forma, então, nós podemos compreender, queridos, que o jejum que era praticado aí pelos fariseus e seguidos pelos discípulos de João Batista representavam aqui os padrões do odre velho, da religiosidade judaica. E o vinho novo? O vinho novo é o evangelho da graça, que não poderia ser colocado dentro de um sistema religioso já superado. Graça e lei, queridos, não se misturam. Na verdade, a graça, ela nos capacita para cumprir a lei. Mas a lei jamais leva à graça de Deus. Amém? Entendeu? Vinho novo precisa de recipiente novo, para que ambos, então, possam realmente se conservar. Como cristãos, Paulo vai nos dizer lá em Romanos 12, 2, que precisamos, queridos, ter a nossa mente renovada, transformada pelo Evangelho, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos então aqui ao próximo texto, onde nós vamos ver que Jesus vai curar uma mulher e uma menina. E é um texto muito interessante. Vamos ler aqui Mateus 9, do verso 18 ao 26.
Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu, agora mesmo, mas venha impor as mãos sobre ela e ela viverá. E Jesus levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, você foi salva porque teve fé. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas quando o povo tinha saído, quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Uau! Queridos, 2 milagres narrados por Mateus aqui em apenas um texto, né? Inicialmente nós podemos ver aqui que um líder da sinagoga, como eu disse que esse texto aqui, eles são sinóticos, né? Lucas também vai registrar sobre isso, e Lucas, ele vai dizer que o seu nome, lá em Lucas 8:41, o nome desse homem é Jairo, tá? E aí ele vem até Jesus e, ajoelhando-se, intercede pela vida da sua filha. Lucas 8:42 vai dizer que essa menina era uma filha única e que ela tinha 12 anos de idade. A filha deste homem teria acabado de morrer, mas ele acreditava, queridos, que pela imposição das mãos, Jesus poderia fazê-la viver novamente. É interessante que, lendo este texto, me fez refletir que nós, muitas das vezes, somos convidados na oração, vamos impor as mãos, e muitos impõem as mãos, até na igreja. E quando vão orar, queridos, não fazem isso com um gesto de poder, mas com um gesto mecânico, sem se dar conta, queridos, do poder que há por trás deste gesto, quando ele é feito com fé. Então, lá em Números capítulo 27, do verso 18 ao 23, nós vamos ver que desde o Antigo Testamento, Deus já determina, por exemplo, já orienta, né, a imposição das mãos para transferência de poder, para transferência de autoridade. Esse texto de Números aí, ele vai falar sobre o momento em que Moisés impõe as mãos sobre Josué diante da congregação e diante do sumo sacerdote para transferir para ele a sua autoridade. E aquele homem, né, Jairo, cria que Jesus, através desse gesto, poderia ressuscitar a sua filha. Mas enquanto Jesus e os seus discípulos, né, iam em direção à casa de Jairo, um outro milagre acontece no meio do caminho. Queridos, então quando nós olhamos aí para o texto, né, aqui narrado por Mateus e também fazendo uma comparativa com Lucas, né, capítulo 8, verso 42, nós vamos ver que esse trajeto, queridos, foi feito por Jesus em meio a uma multidão de pessoas. E essa multidão de pessoas espremiam Jesus. Mas eis que, diante de tantos toques que provavelmente ele recebia pela multidão, um deles foi diferente. Tratava-se aí de uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Lucas, de forma mais detalhada, nos conta que essa mulher já havia gasto todo o seu dinheiro em busca de tratamento, de cura, mas que ela não havia alcançado nada. Por certo, então, ela já estava sem esperança, sem dinheiro, rejeitada pela sociedade, até porque uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura pela lei e não poderia estar no meio social. Mas apesar de tudo isso, quando ela olha para Jesus, ela vê nele a sua última chance de ser curada. Mesmo não podendo estar ali, queridos, por ser impura, ela se esforça, passa pela multidão e consegue tocar com fé na orla, na capa do Senhor Jesus. E com certeza esse toque foi um toque diferente. Foi um toque diferente de tantos outros que Jesus estava recebendo, porque ele, ao sentir, ele falou, né, que dele saiu virtude. Ao parar e questionar a multidão quem havia tocado nele, aquela mulher temeu. Lucas fala que ela temeu porque ela não tinha condições de se manter anônima.
E aí então ela se apresenta e fala que foi ela. E aí nós vemos que Mateus fala que Jesus, né, olhou para ela e falou: filha, vá, porque a tua fé te curou. Muitos, queridos, almejam a cura, mas não têm fé. Não tem fé que Deus pode fazer. A fé, queridos, ela é o princípio para que você possa se achegar a Deus. Havendo fé no seu coração, e aí havendo a vontade de Deus em fazer, quem vai impedir? Agora, nós devemos sempre lembrar que é necessário fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, após esse milagre, Jesus e seus discípulos aí vão continuar caminhando. E aí, quando eles chegam até a casa de Jairo, né, eles veem lá que a menina está morta, e as pessoas estavam lá em alvoroço, tocando flautas, músicas fúnebres, né? E ao ver isso daí, Jesus mandou aquela multidão toda sair. E é interessante, queridos, que quando Jesus disse que aquela menina não estava morta, muitos riram dele, a multidão riu dele. A fé daquelas pessoas não alcançou lugar no poder de Deus. Mas Deus não estava lá por causa da multidão, mas sim pela fé de Jairo, porque Jairo cria que Jesus poderia fazer. E então, na casa de Jesus, entra apenas Pedro, João, Tiago, Jairo e a esposa. E quando toca na menina, aquela criança revive. E aqui foi mais um milagre de Jesus, que deixou todos ali que estavam maravilhados. Amém? Que lindo, né? Glória a Deus. Queridos, vamos a mais um texto. A cura de dois cegos, Mateus capítulo 9, do verso 27 até o 31. E aqui o texto bíblico diz o seguinte: saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda a terra. Não obedeceram Jesus, né? Impressionante. Bom, saindo da casa de Jairo, então Jesus ouve o clamor de dois cegos, né, que pediam misericórdia, pediam compaixão. Com frequência as pessoas, né, nós lemos aí que as pessoas buscam por Jesus, né, e Jesus é descrito como alguém que tem compaixão. Ele é caracterizado por ter sido compassivo em situações delicadas, as quais as pessoas expressavam aí aflição, queridos. E a compaixão de Jesus Cristo também se manifesta, não só, né, aqui no Antigo Testamento, mas a compaixão de Deus, ela se manifesta também no Antigo Testamento. Quantas vezes Deus perdoou os pecados de Israel, né, depois que Israel se arrependia dos seus maus caminhos. Então, o que não é isso senão a compaixão de Deus? E lembra do que eu falei no início, né? Doenças oculares também eram associadas no Antigo Testamento, assim como a lepra, assim como doenças físicas, como um castigo de Deus, né? E só que Deus precisava, Jesus precisava, né, Deus precisava, através de Jesus, realizar milagres para cumprir profecias a respeito do Messias. E lá, em Isaías 29, 18, há uma profecia de que o Messias traria restauração à vista dos cegos. Existe um outro detalhe interessante, é que a referência, né, a Jesus aqui como filho de Davi, ela via de regra também traz este título atribuído a Jesus que o relaciona à cura, a grandes milagres. E aí, chegando aqueles homens, Jesus faz uma pergunta, a fim de ouvir-se deles, né? Havia ali alguma confissão de fé. Olha que interessante, vocês creem que eu posso fazer isso? E aí, de imediato, queridos, aqueles homens responderam positivamente. Jesus, então, toca nos olhos daqueles homens e fala outra coisa muito intrigante, né? Que se faça conforme a fé de vocês. Olha que interessante. Imagine se aqueles homens não tivessem fé, ou se a fé fosse pequena. Será que eles enxergariam só com um olho, né? Não, né, queridos? Bom, é isso aí. Às vezes Deus coloca a nossa fé à prova para testar o nosso coração.
Ele está querendo desenvolver, queridos, a nossa fé. Ele está querendo nos fortalecer nessa jornada. A fé é um dom de Deus, claro que é um dom de Deus, mas como eu já tenho dito aqui em algumas ocasiões anteriores, ela também é uma escolha, ela passa por você confiar em Deus, né? E acreditar que Deus pode fazer algo na sua vida. Amém? O que fortalece a nossa fé? O relacionamento com Deus. Não tem outra forma. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele e naquilo que ele pode fazer por nós. E esse texto, queridos, ele fecha aqui com uma situação muito interessante. Jesus adverte aqueles homens para eles manterem segredo daquilo que estava acontecendo. Mas eles, porém, vão lá e saem espalhando para toda a terra aquilo que Jesus tinha feito, né? Vocês sabem por que Jesus, em algumas situações, né, são 6 situações aí registradas no Evangelho, ele pede sigilo a respeito dos milagres? Bom, para entender um pouco isso, queridos, nós devemos ter uma visão do propósito e da missão de Jesus na Terra e levar em consideração o contexto e o cenário daquela época, ok? O âmago da missão do Senhor Jesus não era somente aliviar as dores e o sofrimento daquelas pessoas, mas sim salvar a humanidade. E era necessário, queridos, então, que Jesus tocasse de alguma maneira, né, tentando frear o entusiasmo dessas pessoas. Assim como haviam muitos, queridos, e muitos que seguiam a Jesus apenas por conta dos 5 pães e dos 2 peixes, né, ou seja, por conta da comida, muitos, né, poderiam vir a Jesus apenas por conta de uma cura física. Então, ao fazer esses pedidos, Jesus aí também tenta segurar um pouco, não só esse interesse das pessoas de procurá-lo apenas por ser alguém que está operando cura e milagre, mas também o ódio de todos aqueles que rejeitavam Jesus por aquilo que ele fazia, os religiosos da época. Até porque era necessário, né, que houvesse um tempo para que Jesus cumprisse o seu ministério até que realmente chegasse a hora dele ser crucificado e depois ressuscitar dentre os mortos. Então era necessário que fosse cumprido isso e que não houvesse ao longo do caminho distorções acerca do seu ministério. Amém? Bom, vamos falar agora então do próximo texto, que é a cura de um endemoniado. Esse texto está aqui no capítulo 9, do verso 32 ao 34. Olha só o que diz o texto bíblico. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Olha isso, né? Olha só, quem verdadeiramente blasfemava contra Jesus eram os fariseus, né? Bom, Jesus, queridos, ele fazia atos, né, para provocar fé, assombro, mas também, como nós lemos aqui, a rejeição de alguns, né? E querendo denegrir a imagem de Jesus aqui, os fariseus vão dizer que ele estava agindo em nome do maioral dos demônios. A quem eles estavam se referindo aqui, tá? A Belzebu, que era um nome dado aí a uma divindade cananeia, que era considerado por eles o maior entre os demônios. Mas o fato é, queridos, aqui que mais uma vez Jesus revela a glória de Deus, revela o seu poder e a sua autoridade sobre o mundo das trevas. E é fato, queridos, que não há demônios que Jesus não possa expulsar. Amém? Glória a Deus por isso. E fechando agora o capítulo 9, do verso 35 ao 38, nós vamos ver Mateus relatando a compaixão de Jesus. O texto aqui diz o seguinte: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o tipo de doenças e enfermidades. Ao ver multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua terra. Mateus aqui novamente, queridos, nos leva, né, a refletir sobre aquilo que ele escreveu em Mateus capítulo 4, 23, nos apresentando Jesus como um Jesus que ensinava, um Jesus que pregava, um Jesus que curava, expulsava demônios, a fim de produzir nas pessoas uma resposta decisiva de fé. E ao ver aí a multidão,
praticamente abandonada, Jesus lamenta a negligência pastoral dos fariseus. Os ataques que os fariseus promoviam contra Jesus deixava claro que eles tinham obstinada rejeição ao Senhor. O povo sofria por conta da negligência desses homens, né? E sofriam não só por causa da negligência, mas também por causa da opressão. Jesus, então, teve compaixão das pessoas e, diante disso, ele desafiou os seus discípulos, dizendo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Ao falar deste modo, Jesus nos mostra que todo o ministério se encontra em uma última análise sob o comando de Deus. E a seara continua sendo grande, queridos, mas o número de trabalhadores não para de crescer. Amém? Nunca faltou até a volta de Jesus e não faltarão perseguições, não faltarão lutas, não faltarão combates, não faltarão tentativas de abater a igreja do Senhor Jesus. Mas, quanto mais perseguida, mais a igreja cresce. Quanto mais perseguição, mais a igreja é fortalecida. Aleluia! Glórias a Deus. Amém, queridos? E dessa forma, fechamos aqui o capítulo 9. Espero que realmente esse texto possa ter trazido conhecimento, mas acima de tudo, crescimento e edificação espiritual para a sua vida. Nos vemos, se Deus quiser, na próxima videoaula, onde nós estaremos estudando, então, Mateus capítulo 10. Fique com Deus, se Deus quiser. Até lá.